Como eu falei para os irmãos a semana passada, se Deus assim me permitisse, né? Eu ia continuar falando do rei Asa. Então abre comigo lá sua Bíblia no segundo livro de Crônicas novamente. Lá no capítulo 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Senta aí, Benício. Hoje vai acabar rapidão. Hoje a palavra é assim, ó. Simples e objetiva. Ó, você tem que ficar aqui para você escutar. Ó, vê se você concorda comigo, ó. A semana inteirinha você brinca, você vai na escola, você joga o joguinho do celular. Agora é só uma horinha, um pedacinho assim, ó, só para você ouvir a palavra, para Deus abençoar. Não é beleza? Não é bom? Senta aí, ó. Bom, recapitulando um pouco o que nós vimos na semana passada, no capítulo 14, né? Então, começamos a falar sobre o rei Asa. Nós vimos que durante 10 anos, né, esteve tudo calmo, tudo em paz ali no reinado dele. Mas a Bíblia diz que ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, né? Aboliu a idolatria ali, colocou a casa em ordem, deu ordem para o povo buscar a Deus novamente, né? Aí nós vimos que quando o etíope Zerá se levantou contra ele, com um exército eles tinham 580 mil soldados, e o exército do rei da Etiópia, do Zerá, era o dobro. Então era praticamente uma batalha de 2 por 1. Mas o que aconteceu? No versículo 11 do capítulo 14, nós vimos aqui a oração rápida, simples e objetiva que o rei Asa fez a Deus. Eu vou recapitular ela aqui, ó. E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E aí no versículo 12, então, o que Deus fez? E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes, que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor, diante do seu exército. Então nós vimos o quê? Ele orou, e não importava que o exército do rei da Etiópia era o dobro do exército dele, era 2 por 1 ali. Quando ele clamou a Deus, Deus quebrantou o exército ali, e eles se destruíram entre eles mesmos. Então, agora, os irmãos vão lembrar de algo que eu sempre falo. Deus nos alerta antes das coisas acontecerem, né? Está aqui uma prova disso, nós vamos ver agora. No capítulo 15, a partir do versículo 1. Depois de tudo o que aconteceu, que nós vimos na semana passada, né? Depois de Asa ter orado e Deus ter honrado a oração dele ali, eles foram lá, eles pegaram lá um grande despojo, né, depois dessa batalha. Só que no capítulo 15 agora, Deus vem e dá uma instrução, dá um alerta para o rei Asa, através de um profeta. Então diz assim, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, presta atenção nisso aqui, ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, depois dessa oração que ele fez, Deus tem honrado a oração dele aqui. Eles foram lá vencer aquela batalha de 2 por 1 ali, né?
levaram o despojo, que era o costume da época. O rei que vencia entrava na cidade lá e saqueava, pegava todo o despojo de guerra. Então tudo que tinha de valor ali, e animais, eles levavam como despojo de guerra. E muitas vezes era levado pessoas também como escravos. Então Deus honrou a oração que ele fez, né? Em seguida, Deus manda então o Azarias, que era o profeta, filho de Obed, vir e dar o recado para o rei Asa. Eu vou ler de novo, ó. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, o profeta foi lá e falou, foi claro, ó. Se você buscar, você vai encontrar, mas se você deixar, Deus ele vai te deixar também. Então ele veio e alertou antes. Por quê? Como eu sempre falo, né? Deus olha pra gente, a gente tem uma visão curta, a gente olha, vê alguns metros à nossa frente, né? Deus não, ele sabe o que vai acontecer com cada um de nós até no último minuto da nossa vida. Até quando for o nosso último suspiro. Ele tem o controle de tudo na mão dele. Amém? Então, como ele sabe de tudo isso daí, como ele sabia o que o rei Asa ia fazer daqui para frente, o que ele fez? Ele chamou o profeta aqui, deu a ordem para o profeta, vai lá e fala isso para ele. Por quê? Ele não sabia, para ele estava continuando fazendo as coisas certas. Só que Deus, como já sabia, eu enxergava lá na frente, já sabia que ele ia sair, perder o foco, sair fora do propósito. Deus já mandou o alerta para ele aqui, ó. Então, o profeta veio e falou, ó, o Senhor está convosco enquanto você estiver com ele. Se você buscar, você vai achar. Porém, se você deixar, ele também te deixará. Então, é como se ele estivesse falando assim, ó, lembra bem disso, fica esse alerta, grava isso no seu coração. Vamos ver agora daqui para frente. O que aconteceu? Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, e nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Os irmãos perceberam que a gente está falando aqui do Asa, rei de Judá, né? Agora aqui, ó, o profeta veio com um recado para ele, só que o que está dizendo a partir do versículo 3? Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. O rei Asa era rei de Judá. Quando o Salomão morreu, o reino dele foi dividido. Lembra que eu falei alguns dias atrás aqui? O que aconteceu com a pena de Salomão? Ele viu o reino dele ser dividido. Ele vivo ainda, o reino dele já estava se dividindo. Quando ele morreu, acabou essa divisão. O povo ali, as 12 tribos se dividiram. Então ficou o reino do norte e reino do sul. O reino do norte, eu anotei aqui, ó, para não ficar na minha palavra. Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Duas tribos, se não me engano, 2,5 tribos, que formavam o reino do sul. Judá e Benjamim. O restante das tribos era o reino do norte, Israel. Isso foi após a morte do rei Salomão. Então, nós vimos até agora aqui que o rei Asa era rei de Judá, correto? Então agora está falando sobre Israel, ó. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Então nós vimos aqui, ó. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor Deus de Israel, e o buscava, o achava. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam. Porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa.
Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ajuntou a todo Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros, de Efraim, Manassés, Simeão, porque de Israel vinham, o povo de Israel, agora das outras tribos, vinham até Judá. Olha só. E ajuntou a todo Judá, Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele com grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram no concerto de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e com trombetas e com buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque em todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Azerá um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Então, o que eram os altos? Os altares menores, não aqueles altares principais. Então, ele fez tudo isso daí, né? Ajuntou lá o povo que vinha de Israel, se ajuntou com ele, fizeram oferenda lá para Deus, colocaram no coração de buscar o Senhor, eles fizeram um propósito, que quem não buscasse ia morrer. Então, eles se juntaram, buscaram o Senhor, ele foi lá, ele tirou a mãe dele, que era a rainha, porque ela tinha feito um ídolo para Deus Azerá. Asa destruiu esse ídolo, queimou ele, que era feito de madeira, despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Só que olha no 17, os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Olha só, o coração dele foi perfeito com o Senhor todos os seus dias. Nós vimos até aqui. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Então, ele tomou as atitudes exatas que ele tinha que tomar. Ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, como nós temos visto desde a semana passada, né? Aqui diz, o coração dele foi perfeito todos os seus dias. Então ele não se desviou, né? Até aqui. Só que ele não tirou os altos de Israel. Ou seja, ele fez uma limpeza, ele fez uma revolução naquele lugar. Mas ele deixou ainda os altos, os altares menores. E isso serve para mim e serve para você. Nós temos que fazer uma limpeza na nossa vida espiritual. Nós temos que mudar, que lançar fora tudo que faz parte da velha criatura. Tudo. Nós vimos aqui, no versículo 17. Os altos, porém, não se tiraram de Israel. Lá em Judá, lá na terra dele, ele fez a lição de casa, né? Agora ele estamos falando de Israel. Então lá o povo veio, fez aliança com ele ali, fizeram um propósito que quem não buscasse a Deus morresse, homem, mulher, criança, quem fosse. Colocaram isso no coração. Só que
os altos não foram tirados. Então, o que era da velha criatura ainda que deixou ali? O que é da velha criatura minha? O que é da velha criatura sua? Que ainda talvez você tenha deixado, não tenha lançado fora, né? Nós vemos aqui, ó, os altos, porém, não se tiraram de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Tudo que o pai dele tinha consagrado a Deus, ele levou para o templo. Tudo que ele mesmo consagrou, prata, ouro, utensílio, ele levou. Fez tudo certinho como tinha que fazer. Só que agora olha no capítulo 16, versículo 1. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então, ó, o povo vinha até o Asa, fez um propósito com ele ali, né, de buscar a Deus. Quem não buscasse ia morrer. No ano 36º do reinado de Asa, o Baasa, que era rei de Israel, né, da outra tribo, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então, no versículo 2, agora nós vamos ver aqui, aonde que foi o começo da queda do rei Asa. Aqui, até há pouco aqui nós vimos, ó, os altos, porém, não se tiraram de Israel. Agora aqui, lá no começo, nós vimos que o profeta veio e deu um alerta para ele. Como eu falei, Deus vem e alerta a gente antes. Ele nos chama atenção, ele nos acende o sinal de alerta para a gente que algo vai acontecer. Ele vem com a palavra para preparar a gente, ó. Então eu tenho que pegar a palavra que Deus trouxe, meditar nela para mim entender o que Deus estava falando, para a hora que o diabo se levantar e vir com a armadilha dele, eu não caia na cilada, né? O profeta veio e falou com ele: ô Asa, Deus vai estar com vocês quando vocês estiverem com ele. Se você buscar, vai encontrar. Se deixar, ele também vai deixar vocês. Então, fica aí o alerta. Agora, então, começa a queda do rei Asa. Quando o Baasa se levantou, o rei de Israel se levantou contra Judá. Então tirou o Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que eu te envio a prata e o ouro. Vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Então o que ele fez? Começou a queda dele, começou aqui. Ele foi lá no templo, tirou do tesouro que não era dele, que era da casa do tesouro ali, que era do Senhor. Pegou prata, pegou ouro e fez o quê? Foi fazer uma aliança com quem aqui? Com Ben-Hadad, rei da Síria. Então aqui foi o início da queda dele. Para quê, ó? O Baasa tinha fortificado Ramá. Foi uma base militar. Ele pegou uma cidade ali e transformou numa base militar. Então ele não deixava ninguém entrar nem sair das dependências de onde o Asa era rei ali. Então ele sitiou a cidade. O que o Asa fez? Foi fazer uma aliança com o rei Ben-Hadad, rei da Síria. Pagou com a prata e com o ouro que era do templo, que era do Senhor. Versículo 4. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães do exército que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Abel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente. Aqui em algumas traduções fala vidente e outras fala profeta, é a mesma coisa. Essa palavra vidente naquela época não é a mesma coisa de hoje.
que a gente entende como vidente, era o profeta. Então, ó, ele fez aliança, né, com o rei da Síria. O rei da Síria foi lá, derrotou Baasa, aí ele foi lá, sacou o despojo, o material, né, que estava sendo edificado, essas cidades aqui, que o Baasa estava edificando, levou para edificar as cidades dele lá que estavam destruídas, que foram destruídas quando o Baasa sitiou a cidade. Em seguida, ó, já vem o profeta, ó, naquele mesmo tempo veio Anani o vidente a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, ó, a repreensão aqui, ó, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele não os entregou nas suas mãos? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. E também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro das histórias do rei de Judá e de Israel. Então, a partir do momento que ele fez aliança com o rei da Síria, começou a queda dele. Quando ele pegou o material, agora ele se deu por satisfeito, né? O que eu fiz deu certo, fiz aliança com o rei da Síria. Agora mandei lá ouro, prata para ele. Ele foi lá, cumpriu com o acordo. Só que agora ele teria ficado agora tributário do rei da Síria. Agora, anualmente, ele tinha que pagar tributo para o rei da Síria, por essa aliança que foi feita. Quando ele achou que estava tudo bem, pegou o material lá que ia ser desperdiçado, levou para edificar as cidades dele lá que estavam destruídas. Em seguida já veio o profeta, já chama a atenção dele. Ele falou bem assim: ô Asa, quando o exército dos etíopes se levantou contra você, você confiou em Deus, você orou. O que Deus fez? Como se ele estivesse falando da maneira que eu estou falando. Deus não honrou aquilo que você falou com ele? Por que agora, ao invés de buscar a face do Senhor, você fez aliança com o rei da Síria? Fez aliança com o rei da Síria, pagou o tributo com o que não era dele. Ele não pegou do tesouro particular dele, ele pegou do tesouro do Senhor, do templo. O que o profeta então agora falou para ele, ó? Desde agora haverá guerras contra ti, por causa da queda dele. Porém, Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco. Ou seja, quando ele começou aqui a fazer essa aliança com o rei da Síria, ele já estava longe de Deus. Quando ele orou e Deus honrou a oração dele, deu o exército que era o dobro do tamanho na mão dele ali, Deus honrou. A partir daí, ele começou, estava tudo bem, ele começou a se distanciar de Deus. É aquilo que eu falo sempre. Quanto mais a gente se distancia de Deus, mais próximo do diabo a gente se coloca. Depois que ele ouviu a repreensão do profeta aqui, o que ele fez? Ele se levantou, se indignou contra o profeta, mandou ele para a casa do tronco, ou seja, mandou prender ele. E fez o quê? E oprimiu alguns do povo, ou seja, aqueles que ouviram o que o profeta falou e deram razão para o profeta, ele oprimiu também. Ou seja, ele já estava longe de Deus. Então, quando tudo, lembra quando eu falo, quando tudo está bem, não é hora da gente baixar a guarda, é hora da gente buscar, é hora da gente se consagrar, é hora da gente se aproximar mais ainda de Deus. O diabo, ele vive tramando contra a gente. Então, é isso que aconteceu com o rei Asa. Quando Deus honrou a oração dele, aí ele se esfriou, ele foi se afastando de Deus, né? Aqui diz, ó, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, só que os altos, porém, não foram tirados de Israel. Então, se a gente não fizer aquela limpeza profunda no nosso coração, na nossa vida, para a gente ter, né, 100% nosso coração com Deus,
Na hora que a gente começa a se esfriar, se afastar, o diabo vai usar aquilo para fazer, né, para levantar a trama dele na nossa mente ali, e a gente vai começar a agir como Asa agiu. A gente vai começar a fazer coisas que não devia, vai agir como agia antigamente, que faz parte da velha criatura. A gente começa a agir dessa forma. Falar como não devia, agir como não devia, tomar atitudes que já não fazem parte da nossa vida de cristão. Sem perceber, a gente quando se afasta de Deus, a gente age como o rei Asa. Fez a aliança com o rei da Síria, ele achando que estava tudo bem. Quando veio o profeta repreender ele fez o quê? Se indignou, mandou prender o profeta. Não, o profeta estava errado, não aceitou a repreensão. E assim não é com a gente também? Né? Às vezes a gente se afasta de Deus, começa a fazer coisas que não devia, agir como não devia, vem alguém, né, ou vem até a palavra diretamente nos repreende, a gente acha ruim. Não, essa palavra não era para mim, essa palavra era para fulano de tal. Não é. Quando a palavra vem para mim, é para mim. Ó, e oprimiu alguns do povo. E no versículo 12 agora, ó, tem algo que aconteceu com o rei Asa aqui, quando ele se afastou de Deus, ó. Não deu ouvidos ao profeta, se indignou, mandou prender o profeta, né? Olha só no 12. E caiu Asa doente dos seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Ele estava tão longe de Deus, depois dele fazer tudo isso daqui, e se indignou com o profeta, e prendeu, e oprimiu o povo ali, de repente ele se viu doente. Estava tão longe de Deus que a Bíblia diz, ó, que grande por extremo era a sua enfermidade. Me aprofundando nesse assunto, alguns estudiosos, isso não é uma certeza absoluta, eles citam uma lepra. Só que naquela época, várias doenças eram tratadas como lepra. A lepra não era só uma coisa, várias doenças, o que é lepra? Mas eram várias doenças diferentes. Outros dizem que é hidropisia. O que é hidropisia? É um acúmulo de líquido numa determinada parte do corpo. O mais popular disso é o tal da barriga d'água que a gente vê, né? Uma pessoa que fica com a barriga inchada tem barriga d'água. Então, quando fala aqui, ó, grande por extremo era a sua enfermidade. Nos pés. Eu não sei se os irmãos tiveram a oportunidade de ver já alguma imagem sobre isso. Eu procurei imagens para ver. Tem até algumas que aparecem às vezes no Facebook. Tem uma moça que a perna dela, uma é normal, a outra é bem grossa. Se trata disso aqui. E eu fui procurar imagens, tem pessoas que daqui do joelho para baixo, a perna está bem grossa assim. É uma retenção de líquido, é uma enfermidade que a pessoa acumula uma grande quantidade de líquido em determinada parte do corpo. Então alguns estudiosos têm a hipótese que seja isso também. Mas nada definido, mas aqui a Bíblia diz, ó, grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Então ele estava indignado até com o Senhor, até com Deus. Mesmo quando ele estava enfermo, ele não buscou a Deus, foi diretamente com os médicos. O que a mulher do fluxo de sangue fez? Exatamente o contrário do que ele fez, né? Ela buscava os médicos. Quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela fez? Ela tomou atitude, eu citei aqui na hora da ministração, ela foi em direção do milagre dela. Ela sabia que se ela fosse, algo ia acontecer. Ela já foi na certeza, ele não. Ele já tinha intimidade com Deus e deixou de lado. Ele não buscou a Deus, ele foi diretamente com os médicos. E olha só. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si, na cidade de Davi, havendo deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Ou seja, ele passou aqui aproximadamente 2 anos enfermo,
não buscou a Deus, só os médicos, né? E morreu dessa enfermidade. E olha o que a Bíblia diz: e o sepultaram no sepulcro que tinha cavado para si, na cidade de Davi. O que significa isso para nós? Se a gente não fizer a lição de casa, né, como eu estava falando, se a gente agir como o rei Asa agiu, é como se a gente estivesse cavando um buraco para a gente mesmo. Eu começo a me afastar de Deus, começo a agir como eu era antigamente, eu estou cavando um buraco para mim mesmo me enterrar. O que aconteceu com ele? 2 anos de uma enfermidade nos pés. Quando fala pés na Bíblia, significa parte das pernas aqui, daqui para baixo. Então, durante 2 anos, ele lutando com os médicos, né, contra isso aí. E os médicos naquela época, a medicina naquela época lá, não era que nem é hoje, não tinha recurso que nem tem hoje. Então, muitas das vezes, os médicos, eles eram, a Bíblia trata como médico, mas muitas das vezes eram curandeiros. Então, eles vinham lá, às vezes usava até de magia, de meios obscuros para procurar cura. Sendo que ele, no começo do reinado dele, fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Olha o fim da vida dele como foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não agir como ele. No começo, naquele gás, a gente ia para cima e batia de frente com o diabo, né? Mas a gente não tira os autos. Às vezes não fez a lição de casa, não limpou o coração, deixou alguma coisa ali, né? Que o diabo está usando daquilo para fazer a gente se afastar de Deus. Existe até uma ilustração que me veio na mente agora. Um homem que tinha uma casa para vender e chegou uma pessoa, né, para comprar a casa, gostou da casa, tudo, então fizeram um negócio. Quando estava fechando o negócio ali, o que ele fez? Ele falou: olha, eu vou vender a casa para você no valor que você me falou, mas com uma condição. Eu faço esse valor, mas vai ter uma condição. Qual? Eu vou colocar um prego no batente da entrada da casa aqui, esse prego é meu. Então, ou seja, eu tenho o direito de vir aqui e usar esse prego a hora que eu precisar. Você concorda? Ah, concordo. A pessoa falou assim: é um prego. O que vai ter de problema eu deixar um prego no batente aí? E fecharam o negócio, e algum tempo depois veio essa pessoa que vendeu a casa com uma caça que ele tinha matado, e ele fez o quê? Foi lá e pendurou no prego aquele animal morto e deixou ali. Ele limpou e deixou ali para secar. E aquilo vinha mosca, aquilo cheio de bicho e aquele mau cheiro horrível. Aí a pessoa que comprou a casa foi reclamar: ó, você foi lá, você pendurou um negócio lá. Não, eu não falei para você que eu fazia o preço que você ofereceu da casa, mas eu ia deixar o prego lá e aquele prego eu tinha o direito de usar a hora que eu quisesse. Eu impus a condição, você aceitou, então eu coloco o que eu quero naquele prego a hora que eu quero. E você não tem autorização para tirar. Então nós não podemos deixar nenhum prego, amém? No batente de entrada da casa. Jesus pagou o preço da nossa redenção 100%. Então não deixa que o diabo coloque o prego dele na entrada da sua casa para que ele tenha acesso e venha fazer sujeira na entrada da casa. Sua casa, nós estamos falando aqui do templo do Espírito Santo. Não permita que o diabo deixe um prego dele no batente da entrada do templo do Espírito Santo. O preço que foi pago foi alto. Então, arranca esse prego, lança fora. Isso é uma ilustração que eu estou falando para os irmãos, referente a isso daqui, ó. Por não ter tirado os altos, que eram os altares menores, a hora que o diabo quis acabar com ele, o diabo foi e usou disso daqui para derrubar ele. A hora que o profeta veio com a repreensão, ele se indignou, ele se levantou, prendeu o profeta, né, e afligiu o povo ali. E em seguida ficou doente, veio uma enfermidade, ele não buscou a Deus e teimou ali com os médicos, talvez até com os feiticeiros ali, até que ele morreu. Ou seja, e aqui está falando que ele foi enterrado na cova que ele cavou para ele mesmo. Se a gente deixar o Satanás usar esse prego aí na entrada da porta, que eu citei na ilustração,
É isso que ele vai tentar fazer com a gente. Então, tem que arrancar, tem que limpar. Amém? Tem que lançar fora. O preço foi pago, é templo do Espírito Santo, pronto e acabou. O diabo não pode ter acesso de maneira nenhuma. E falando agora de doença. O que está dizendo aqui? E grande foi a sua enfermidade, contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. Isaías 53 tem uma promessa coletiva ali, né? Não precisa abrir sua Bíblia lá, eu vou lá e vou citar para você, ó. Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é uma promessa coletiva, é para todos, não é só para mim especificamente, né? É para todos. Só que no meio jurídico existe uma frase que diz assim, ó: direito não reclamado é direito inexistente. Ou seja, é um direito meu, só que se eu não for reclamar, não vai existir. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ir lá e reclamar esse direito. Quando o rei Asa aqui estava doente, se ele soubesse disso, não sei se ele já sabia ou não, se ele soubesse, o que ele fez aqui? Ele reclamou o direito dele? Não. Morreu da enfermidade. Então, tem promessas na Bíblia que é específica. Deus dá uma promessa para mim, dá uma promessa para cada um de vocês, né? Agora essa daqui é uma promessa coletiva. É para todos. Mas por que às vezes não funciona então? Porque eu tenho que ir lá e reclamar isso. Não adianta eu citar. Vamos dizer que alguém tem alguma enfermidade aí e está buscando o médico, né? Está buscando ajuda médica e parece que as coisas não mudam. Isaías 53 é para mim, não é? É para você? A gente aprende desde quando a gente se converte. Lá em Isaías 53 tem uma promessa que Jesus levou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mas por que não acontece comigo? Porque eu não estou reclamando o meu direito legal sobre essa promessa. Eu tenho que ir lá e reclamar, eu tenho que orar, eu tenho que citar isso daqui. Eu tenho que orar, usar o poder e a autoridade no nome de Jesus, repreender, amarrar aquele mal que por trás de toda enfermidade, se as minhas Jesus levou, o que vem agora é uma ação maligna, né? Então eu tenho que reclamar o meu direito que está escrito em Isaías 53, em oração. Então eu vou lá, eu oro, eu repreendo, amarro, mando aquele mal sair, mas eu tenho que declarar. E está escrito, demônio em nome de Jesus. Isaías 53 diz que Jesus levou sobre ele as minhas dores e as minhas enfermidades. Então pega agora a sua dor, a sua enfermidade que você está tentando colocar em mim e bata em retirada em nome de Jesus. Se eu não reclamar, esse direito dessa promessa coletiva não me diz respeito. Eu tenho que ir lá e reclamar isso. Eu tenho que batalhar, eu tenho que entrar em oração, batalhar e citar isso daqui. Amém? Eu não ia passar para esse mérito aqui, eu ia parar, ó. Se os irmãos verem aqui, ó, tem uma marca, um asterisco aqui onde acabava a mensagem de hoje, ó. Eu fiz o asterisco e risquei. Estava marcado aqui, mas para outra oportunidade. Mas Deus tocou no meu coração para que eu tratasse desse assunto aqui também hoje. Então, como eu falei, o rebanho é dele, a palavra é dele e a igreja é dele. Nós temos que obedecer e colocar em prática, né? Então, ó, caiu a asa doente dos seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. Contudo, na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. 13. E Asa dormiu com seus pais, ou seja, morreu, no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si, na cidade de Davi.
havendo-o deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias preparadas, segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe uma queima muito grande. Então, ele foi enterrado no buraco que ele fez para ele mesmo. Ele cavou o buraco para ser enterrado, nesses 2 anos aqui. Ficou indignado, oprimiu o povo, prendeu o profeta, não buscou a Deus, né? E morreu daquilo ali. Então, por que Deus trouxe no meu coração para que eu falasse sobre isso? Não sei. Deus sabe, né? Ele conhece todas as nossas necessidades, Ele conhece a minha vida, conhece a sua vida, e Ele trouxe a palavra. Então eu tenho que reclamar o meu direito que está escrito em Isaías 53. Não adianta, porque eu ouvi alguém falar, eu ouvi o pastor falar quando eu me converti, então é automático? Não. Isso é para mim, mas eu tenho que me colocar, né? A Bíblia fala assim, ó, e todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos os que creem no seu nome. Ou seja, quando eu aceitei Jesus, Ele me deu nas minhas mãos, né, o poder de me tornar filho. Quem que vai se tornar? Já foi isso automático? Não, através das minhas atitudes que eu tenho que me tornar filho. O poder está todo nas minhas mãos. Através das minhas atitudes eu tenho que me tornar. Que atitudes? Baseadas na palavra. A partir do momento que eu me converti, eu tenho que viver de acordo com a palavra. Então Deus traz a palavra e eu pratico. Não é assim que a gente aprende? Então agora, esse direito aqui que é coletivo, né, diz respeito a todos. Mas se eu não reclamar, eu não pegar isso daqui e me colocar debaixo disso daqui e usar a meu favor em oração, batalhar para que isso aconteça, eu não vou ver as coisas mudando. Amém? Aí, o que aconteceu com Asa? Durante 2 anos, ele ficou ali batalhando com os médicos e morreu da enfermidade dele. Então, Deus está trazendo isso para mim e para você hoje, por quê? Não sei. Tem algo que Deus quer que eu faça, quer que você faça. Como eu falei, é uma promessa coletiva? Mas direito não reclamado é direito inexistente. Se eu não reclamar, se eu não bater em cima, eu não vou ter esse direito. Se eu for reclamar, brigar na justiça, vamos dizer assim, por uma herança, eu sei que eu tenho direito de determinada herança, e outra pessoa também tem, a outra pessoa vai, eu não vou, vai ficar para quem? Ele vai vir bater no meu portão, ô fulano? Ó, eu fiquei sabendo, lá estava brigando por uma herança, lá eu sei que você tem metade, eu vim aqui para falar para você que é seu. Ele vai vir? Não. Se ele for reclamar e o juiz assinar que é tudo dele, depois eu tenho direito? Não. Então, se eu sei que eu tenho direito, eu tenho que ir lá e reclamar o meu direito, né? E assim é no mundo espiritual também. Se eu sei que eu tenho direito do que está escrito em Isaías 53, eu tenho que ir lá e reclamar aquilo, batalhar, brigar por aquilo. Senão, não vai acontecer comigo. Os irmãos entenderam? Então, fique com isso no seu coração e, novamente, tem algo que Deus tem para revelar, que Ele vai revelar para você lá dentro do seu quarto. Ele não vai colocar na minha boca, não vai colocar na boca de ninguém. Ele tem algo que é para você meditar no que você ouviu aqui e buscar diretamente com Ele, diretamente na fonte. Ele vai abrir para você, aquilo sim é uma promessa somente sua. Aquilo que Ele te der dentro do seu quarto. Deus, em cima do que o irmão pregou lá hoje, o que o Senhor tem para mim? Eu quero saber, eu quero colocar em prática. Aí então Ele vai te dar a porção que é exclusivamente sua. Essa é uma promessa exclusiva, sua, particular. É entre você e Deus. Amém? Os irmãos entenderam? Então fique com essa palavra no seu coração e que Deus fale mais com você. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, fale com Ele nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, assim como eu clamei, meu Deus, a semana passada, eu falei para os irmãos que se o Senhor assim me permitisse, eu continuaria falando com os irmãos a respeito do rei Asa, do comportamento dele, das atitudes dele e do início da queda dele. O Senhor é testemunha, meu Deus, que a Bíblia está marcada aqui, eu até mostrei para os irmãos que a mensagem de hoje pararia aonde está riscado. Mas o Senhor tocou no meu coração através do Espírito Santo para que eu prosseguisse e falasse também da morte do rei Asa. Então, meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós,
as direções que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aquilo que nós temos que colocar em prática que ainda não pusemos, e aquilo que tem que ser lançado fora, que ainda está retido lá no nosso coração, no íntimo do nosso coração. O Senhor falou aqui hoje, o Senhor tem mostrado, então nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos dá, meu Deus, a condição para que a gente lance fora esses autos que ainda permanecem na nossa vida, para que em momento nenhum a gente tome as atitudes baseadas naquilo que a velha criatura fazia, assim como fez o rei Asa. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade, por essa palavra. E eu pedi que eu fosse claro e objetivo, e eu creio que assim fui. Mas se tiver algo que alguém não entendeu aqui, em nome de Jesus, depois do culto, os irmãos vão me procurar e eu terei toda a satisfação em suprir a necessidade dos irmãos para a honra e a glória do teu nome, em nome de Jesus. Você diz amém e graças a Deus. Amém, irmãos?